Salve jovens! Papo de Matar começando em homenagem ao técnico Osvaldo Alvarez, que recentemente nos deixou. Tempos atrás eu tinha perguntado a ele, já que teve várias passagens pelo comando do Atlético, qual o clássico Atletiba que mais o tinha marcado dentre os que disputou. O Vadão então me gravou um depoimento bem legal, bem completo, falando de uma partida muito importante na história do Furacão. Bom, eu acho que todo Atletiba é importante. Eu disputei alguns, né? Tive 3 passagens aí pelo Atlético Paranaense. Então eu acho que todo é importante. Nós tivemos, por exemplo, um que a gente empatou 1-1 em casa, um gol do Gustavo, mas aquele gol nos deu o título paranaense. Então eu acho que todo Atletiba, todo clássico, né? Ele é importante. Mas como a gente tem que escolher um, eu escolheria o Atletiba de 99, no final do ano. A gente disputava a seletiva dava a vaga para a Libertadores. Foi aí que nós chegamos pela primeira vez na Libertadores, né? Foi ganhando a seletiva de 99 e disputamos a Libertadores de 2000. Então significava muito para nós aqueles confrontos que nós tivemos da seletiva. E um dos confrontos, a gente confrontou com a Portuguesa, confrontamos com o Inter de Porto Alegre, com o Curitiba, o São Paulo e finalmente o Cruzeiro. E foi contra o Cruzeiro que a gente acabou tendo uma vitória importante em casa e depois administramos o resultado, mesmo perdendo lá em Minas, mas a gente tinha feito um resultado de 3-0 muito bom. Então aquela seletiva ela significava muito, porque o Atlético nunca tinha disputado a Libertadores da América. E foi exatamente na seletiva que, por uma questão do destino, a gente cruzou com o Curitiba, né? E nós fizemos um jogo no Couto Pereira, assim, impecável. E vencemos por um placar que dificilmente acontece em Atletiba. Nós vencemos por 4-1 aquele jogo e nos facilitou a tarefa para o segundo jogo. Então eu acho que aquele Atletiba, além de registrar toda a rivalidade que sempre houve, né? Aquela coisa aquela ansiedade de jogar sempre um grande clássico com muita rivalidade, veio um resultado elástico, que é difícil acontecer, por 4-1, mas muito mais do que isso foi que aquela vitória ela era uma vitória que nos impulsionou um espírito assim para seguir aquela seletiva importantíssimo, né? Ela deu um ânimo, ela deu uma injeção psicológica no grupo todo e em todos nós, diretoria, comissão técnica, que a gente era capaz de chegar na Libertadores, né? Então aquele jogo ele foi um divisor de águas, porque você venceu um grande clássico por um placar desse, naquele momento era importantíssimo. E aí nós vencemos o São Paulo, que tinha um super time, vencemos o São Paulo por 4-2 e posteriormente perdemos por 2-1 no Morumbi, mas pelo saldo de gols a gente passou. E a mesma coisa com o Cruzeiro. A gente fez 3-0 em casa e depois perdemos de 2-1 em Minas, mas aí nós nos sagramos campeões da seletiva e fomos para a Libertadores pela primeira vez. Então, pela importância do jogo, da rivalidade, do clássico, foi fundamental, mas foi muito mais ainda pelo que ele representava naquele momento, um trampolim para chegar à Libertadores da América. Então eu acho que esse Atletiba ele marcou muito na minha carreira e na vida de todos aqueles que participaram naquele momento. Tá aí então, jovens, o depoimento do Vadão sobre o clássico da seletiva para a Libertadores, na segunda fase dessa competição de mata-mata. O Furacão terminou o primeiro tempo da ida, no Couto Pereira, perdendo de 1-0 e virou para 4-1 depois do intervalo. Na volta, no primeiro Atletiba na Baixada transformada em arena, o Coxa venceu de 2-1, também de virada. Mas pelo saldo, o rubro-negro avançou e mais pra frente acabou conquistando o título da seletiva e a vaga para a Libertadores de 2000,
a primeira da história do CAP. É isso, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima!